Dólar batendo na casa dos R$ 5. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: tá na hora de dolarizar os meus investimentos com o dólar nesse nível? Ou será que o dólar vem ainda mais para baixo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E no final do vídeo eu vou te falar se eu acho que é ou não é uma boa hora de dolarizar o seu capital. Em meados de dezembro, para ser mais exato, no dia 15 de dezembro, eu postei um vídeo aqui no meu canal falando 3 motivos para não comprar dólar. E naquela época, muita gente estava correndo para comprar dólar sem nem saber o porquê estava comprando, pelo simples fato de que havia uma grande preocupação com o novo governo e tinha um grande pessimismo no ar. No vídeo em questão, eu falei que comprar a moeda dólar, fazer a simples troca de reais por dólares, é um péssimo investimento. E eu continuo tendo essa opinião. Porém, eu sou muito a favor em ter uma parte estrutural da carteira dolarizada, investida em ativos americanos, em bolsa americana, em renda fixa global, enfim. E eu deixo isso bem claro também no vídeo. Inclusive, eu vou deixar o card do vídeo aqui em cima e vou deixar o link também na descrição. Aí você pode entrar lá e assistir o vídeo com mais calma. Mas o fato é que quando eu postei aquele vídeo, o dólar estava na casa dos 5,40 e hoje o dólar está batendo ali perto dos R$ 5 e muitas das coisas que eu falei naquele vídeo acabaram se materializando. Mas vamos tentar entender um pouco o que fez com que o dólar perdesse tanto valor frente ao real nesse último mês. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar é a desvalorização do dólar globalmente. O dólar, que antes vinha se fortalecendo bastante devido à escalada dos juros nos Estados Unidos, começou a perder força nas últimas semanas. Isso porque o Fed, o Banco Central Americano, deu sinais de que o ritmo na subida dos juros americanos iria começar a diminuir. E da mesma maneira que o dólar se apreciou quando o Fed começou a subir os juros, ele começou a ter uma depreciação frente a outras moedas a partir do momento que o Fed anunciou que o pace, que o ritmo da subida dos juros, iria começar a diminuir. Isso porque quando os juros estão subindo e tem muita incerteza no mercado, a grande maioria dos investidores opta pelo porto seguro. E o grande porto seguro global é o dólar. E a partir do momento que essas incertezas começam a se dissipar, os investidores começam a migrar do dólar e da economia americana para outras economias emergentes e de outros países. E além desse evento da diminuição no ritmo de subida dos juros nos Estados Unidos, houve outro evento que também trouxe fraqueza para o dólar, que foi a China negociando diretamente com a Arábia Saudita a compra de petróleo e usando o yuan, a sua própria moeda, como moeda de referência e não o dólar. Esse movimento mostra uma tentativa de desindexar a economia global ao dólar, principalmente por parte da China, que é o grande concorrente dos Estados Unidos no mundo atual. Portanto, esse enfraquecimento global do dólar é o primeiro fator que trouxe essa apreciação para o real. Agora vamos ao segundo fator. O segundo fator também tem a ver com a China e é a reabertura da China e a sua demanda por commodities. No final do ano passado, a China afrouxou bastante a sua política de Covid-0, trazendo o país a uma reabertura econômica. E quando a China reabre, isso é sinônimo de um maior consumo de commodities. E esse maior consumo de commodities faz com que o preço desses produtos aumente, e isso é muito benéfico para o Brasil, porque o Brasil é um grande exportador de commodities. Um exemplo claro disso é o preço do minério de ferro, que teve uma alta bem relevante nas últimas semanas, e o Brasil, sendo um dos maiores produtores e exportadores de minério de ferro do mundo, se beneficia muito desse movimento. E quando nós temos um movimento de alta demanda e de preço das commodities subindo, isso é muito benéfico para a balança comercial do Brasil, porque entra mais dinheiro aqui no Brasil. E esse dinheiro entra em forma de dólares. Logo, isso traz também uma apreciação do real, porque tem mais dólares circulando na nossa economia. Esse movimento de reabertura da China, além de trazer benefícios para a nossa moeda, para o nosso real, ela também traz muito fluxo comprador para a nossa bolsa aqui do Brasil, porque o Brasil ele é uma proxy de China. Quando o investidor estrangeiro pensa em China, ele pensa em Brasil e vice-versa. Então, com a China reabrindo, com a sua economia voltando ativa, é normal que os investidores também pensem no Brasil como tendo uma balança comercial mais forte e uma economia mais forte. Portanto, tem muito fluxo que também vem para a bolsa. Ou seja, se a China realmente pegar no tranco esse ano e fazer a sua economia andar, isso vai ser muito bom para a gente aqui no Brasil, tanto para a nossa moeda quanto para a nossa bolsa e os demais ativos brasileiros. E o terceiro e último motivo dessa queda do dólar frente ao real
Eu acredito que seja uma adaptação do mercado ao novo governo. Quando o governo do PT entrou e deu aquela série de declarações completamente horríveis, o mercado meio que deu um recado, o mercado panicou, bolsa caiu muito e dólar subiu muito. E isso é normal, o mercado ainda estava se adaptando. Porém, agora parece que o mercado está entendendo um pouco melhor o modus operandi desse novo governo. É um governo que fala muita bobagem, fala muita besteira, como a gente já viu, mas que eventualmente acaba voltando atrás. E sempre que a gente vê uma declaração anti-mercado, anti-business desse governo, nós vemos ali no dia seguinte ou 2 dias depois, alguns bombeiros entrando em cena para acalmar a situação e dizer que não é bem assim. Um grande exemplo disso foi quando o Lula criticou a autonomia do Banco Central, dizendo que era uma grande bobagem. E no dia seguinte, o Alexandre Padilha, que é ministro do Lula, foi ao Twitter para acalmar os ânimos e dizer que o governo não pensava e nem cogitava mexer na independência do Banco Central. Então essa adaptação acabou acalmando um pouco o mercado, e como antes o nível de pessimismo estava muito alto, o simples fato de haver essa adaptação e essa leve calmaria fez com que o dólar caísse e a bolsa subisse. E além de tudo isso que eu falei, tem um outro fator muito importante, que é o nível da nossa taxa Selic. E ontem, dia 1º de fevereiro, durante a reunião do Copom, o Banco Central deixou claro que, se for preciso, ele pode deixar a nossa taxa Selic nesse patamar elevado, ou até mesmo mais alto, por um período mais longo de tempo. E isso trouxe uma queda adicional para o dólar no dia de hoje, dia 2 de fevereiro. Isso porque a Selic se mantendo alta por um período mais prolongado de tempo é um grande chamariz para o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro vai mandar ainda mais dinheiro para o Brasil para fazer o famoso carry trade. O carry trade basicamente é pegar dinheiro em outras economias que têm um juro mais baixo e trazer esse dinheiro para o Brasil para surfar essa Selic elevadíssima que nós temos. Dessa maneira, acaba entrando ainda mais dólar no Brasil e é por isso que o real se aprecia frente ao dólar. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: com o dólar nesse nível e com todas as incertezas que nós ainda temos, tanto nacionais quanto globais, tá na hora de comprar dólar ou não? Bom, como eu falei anteriormente, falei no outro vídeo também, o simples ato de trocar real por dólar eu vejo como um péssimo investimento e acho que tu nunca deveria fazer isso, a não ser que tu vai viajar para fora do país ou precise pagar alguma coisa em dólar. Aí tudo bem. Dito isso, o que eu vejo? Eu vejo pontos mais benéficos para o real e também vejo algumas incertezas. Os pontos benéficos são reabertura da China, essa diminuição na subida dos juros nos Estados Unidos, que podem acabar se concretizando ainda mais nas próximas semanas, e também um governo um pouco menos desastrado, o governo brasileiro no caso. Se o nosso governo aqui fizer o mínimo na área fiscal, na área econômica e não atrapalhar a economia brasileira, eu acredito que o dólar vai cair ainda mais e a bolsa vai subir ainda mais. Porém, por outro lado, eu vejo como risco para nossa moeda o governo cometer algumas atrocidades econômicas que façam o real perder valor frente ao dólar. Então a gente tem um cenário ainda de incerteza por um lado e de alguns pontos positivos por outro. E dado esse cenário de ambiguidade ao nível atual do dólar, eu acredito que pode ser um bom momento para começar a dolarizar os seus investimentos. E quando eu digo dolarizar os seus investimentos, não é pegar todo o teu capital e dolarizar. Não, é definir na tua estratégia o quanto tu quer ter de investimento dolarizado. Digamos que tu tenha definido 20% da tua carteira como sendo dolarizada. A partir daí, tendo em vista esse nível atual do dólar, eu acho que tu pode começar a montar a tua carteira dolarizada. Ou seja, ao invés de dolarizar logo os 20%, dolariza 4%, dolariza 5% e deixa o restante no CDI. Porque, como eu falei antes, se realmente os pontos positivos que eu citei antes se confirmarem e se manterem, a gente vai ver esse dólar caindo ainda mais para casa de 4,80, 4,70. E se isso realmente acontecer, é muito interessante que tu tenha um dinheiro em caixa para poder fazer esses aportes em um momento de dólar mais baixo. E isso sem falar que enquanto tu espera esse movimento de baixa no dólar, tu vai ter o teu dinheiro no CDI sendo remunerado a mais de 1% ao mês, o que também é um ótimo negócio. E aí também dentro da tua estratégia, tu pode optar se tu vai querer investir diretamente no exterior, ou se tu vai querer comprar BDRs aqui, ou até mesmo ETFs que repliquem a bolsa americana e ativos americanos. Isso é muito particular de cada um e hoje em dia nós temos muitas opções para quem quer dolarizar o seu capital.
Me fala aqui nos comentários o que tu acha, se é hora de comprar dólar ou não, e como eu sei que tu te interessa muito por esse assunto, eu vou deixar aqui no card alguns outros vídeos que eu acho que tu pode se interessar, e principalmente aquele vídeo onde eu falo sobre não comprar dólar, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!